Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou professor de filosofia. O objetivo aqui do nosso canal então é falar um pouquinho sobre temas filosóficos, temas relacionados também à educação, ao colégio, também temas do dia a dia do professor, mas também temas relacionados à cultura católica, então temas relacionados à leitura bíblica, à escatologia, à teologia, diversos assuntos católicos também. Mas, de primeiro modo, o principal foco é a gente tirar dúvidas sobre diversos temas relacionados à educação e, posteriormente, temas de filosofia, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro vídeo, então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o PSS e por que disso. Eu estava conversando com um colega meu, também é professor, e ele quer fazer o PSS para o ano de 2024, se der agora esse ano, se não 2025. Porém, estava meio perdido, né? E a experiência dele foi a minha em 2022. Quando a gente fala de PSS, para quem está no primeiro ano como professor ou como primeiro ano no estado, você fica meio perdido porque você olha aquele documento lá do edital, com aquela pancada de páginas, você às vezes não conhece ninguém que saiba como é professor PSS no estado, que sabe tirar suas dúvidas, parece que até professor que é PSS não sabe tirar suas dúvidas, e você fica bem perdido. Então, o meu objetivo aqui é dar um panorama de maneira geral, como que é o PSS, tirar algumas dúvidas aí, e depois fazer uma sequência de 3 vídeos falando sobre as etapas do PSS, como funciona, e assim tirar algumas dúvidas gerais que eu acredito que todo professor que vai iniciar no estado tenha, tá bom? Vamos lá. Então, o que é o PSS? O PSS é o processo seletivo simplificado. Então, o objetivo dele é qual? O governo ele não faz o concurso público que deveria ter, pedindo a quantidade de profissionais necessários para suprir as demandas do Estado. Então, com isso, ele acaba abrindo um concurso público para o PSS, concurso para o PSS, tá bom? Então, por exemplo, agora em 2023, ano passado, teve o concurso público aqui do Estado do Paraná, para professores. Porém, a quantidade de vagas era pouquíssimas, não supria. Mas o objetivo era só tapar um buraco e falar que estava fazendo alguma coisa, tá bom? Depois, como funciona o PSS na prática? Então, quando a gente está no nosso primeiro ano, eu, por exemplo, agora estou no meu segundo ano, vou para o meu segundo ano de professor em sala de aula, como também professor de estado, né? Então, a gente fica bem perdido como funciona, fora as dúvidas que a gente tem como deve se comportar em sala de aula, como que é em sala de aula, que é muito diferente do estágio. A gente também tem as dúvidas como que é o processo, como ele funciona, ele traz alguma segurança, não traz. Então, o processo, ele garante um contrato com o Estado durante um ano. Acabou esse um ano, o professor, na teoria, ele é mandado embora pelo Estado, recebe ali sua rescisão, suas férias. Ele faz, durante esse período de um ano de volta, ele faz uma outra prova, um outro concurso, para o próximo ano seguinte. Então, no caso, esse ano é para abrir um PSS para o ano de 2025, E esse que teve de 2022, 2023, que foi revogado para o ano de 2024, vai ser cancelado. E vai acabar fechar o ano ali, os professores vão ser mandados embora e tem que estar inscrito nesse novo processo para conseguir ter trabalho. Então, é uma coisa que não é estável. Por isso que tem muitos professores que acabam não gostando. Porque você faz a prova, você garante ter um emprego durante um ano. Porém, se acontecer alguma coisa, você não conseguir fazer a prova, perdeu o dia da prova, estava chovendo, o carro quebrou, o ônibus quebrou, não tinha como ir no dia da prova, você perdeu o seu emprego para o ano que vem. E daí vai ter que se virar de outra maneira. Como? Tem alguns professores que eu ouvi falar que foram trabalhar em supermercados, porque não conseguiram fazer o concurso do PSS para o próximo ano, e por isso eles perderam o emprego. Então, mas é uma grande queda na renda, porque desse tal que eu trabalho fixo agora não tem mais. Então, esse é um dos pontos negativos aí. Então, depois, como funciona todo esse processo aí do PSS? Então, eles lançam um edital, você lê o edital com calma, veja ali qual que é a sua área, Claro, se você está cursando ainda, precisa dar uma verificada, se já consegue as aulas, da aula cursando, se não me engano, consegue. Daí, no caso, se já terminou, se você tem o seu diploma, Daí, você primeiro lê todo o edital. Então, 3 partes fundamentais. Primeira parte, você ali lê o edital, vai ter a parte de fazer a prova teórica. Então, você precisa focar qual é o teu primeiro foco que tem que ter para a prova teórica. Você precisa estudar português e matemática, depois a sua área específica, e para você poder passar nessa prova. Passando essa prova, tem a segunda parte, que é fazer um vídeo. Então, você faz uma videoaula,
né, que você estaria dando, como se fosse estivesse dando aula para, né, para a turma, porém de uma maneira bem tranquila. Você escolhe um tema a qual você tenha mais facilidade, você tenha mais domínio, lembrando que é o teu primeiro ano, né? Claro que lá a pessoa que vai estar avaliando não sabe que é o teu primeiro ano, porém você sabe. Então pega um tema que você tem mais domínio, por exemplo, eu sou de filosofia, eu dou aula para todo o ensino médio. Então, no caso, eu posso escolher temas desde mitologia até introdução à filosofia, né, os pré-socráticos, Sócrates ali, a filosofia clássica, chegando até filosofia da ciência, temos atuais a filosofia. Porém, melhor é o que? Você pegar um tema que você tenha domínio. Então, assim você consegue falar com mais autoridade e fazer uma aula mais livre, tá bom? Uma aula para que não seja aquela aula presa, assim, sabe? Depois, passando esse vídeo, você entregou o vídeo, você corre atrás da documentação. Claro, que a gente supõe que o básico você já vai ter. Então, no caso, o que é o básico? Ali, um salvo em arquivos ali, o teu RG, CPF, carteira de trabalho digitalizado, né? Depois também o teu e-social, você também pode tirar, e outras coisas, o documento de endereço também. Então, essas coisas dá para ter um teu arquivo salvo ali que nunca vai mudar, né? Pelo menos não com tanta facilidade. Daí depois, por exemplo, você vai precisar também de um laudo médico e outras coisas. Você pode ir correndo mais perto do prazo. Se você vê que, por exemplo, passou no vídeo, então você já vai lá e corre para fazer esses exames e certidões também. A certidão é bom você pegar, não pegar com muita antecedência, porque algumas têm um prazo, né? Então tem prazo às vezes de 6 meses. E se você pega lá no início do edital, às vezes venceu o prazo, você não se tocou nisso, e vai chegar lá no dia, você perdeu os dias de entregar a documentação porque venceu o prazo. E tem algumas certidões que não, que demoram um pouco para ser liberado, né, na mesma hora, né? Então tem que estar atento a isso também. Então vamos tirar algumas dúvidas agora, tá bom? Então, primeira dúvida é relacionada a áreas, né? No caso, eu vou falar aqui de onde eu moro. Eu moro aqui na cidade chamada Fazenda Rio Grande, uma cidade metropolitana de Curitiba. Então, no caso aqui, eu me direciono aqui pela área chamada Área Metropolitana Sul. Então, aqui no caso, tem a Área Metropolitana Sul, que pega as cidades da parte sul de Curitiba, no caso da Fazenda Rio Grande, Araucária, São José dos Pinhais, né, Campo Largo, e são a área de baixo. Ele tem Curitiba e tem a área metropolitana norte, que são áreas de cima de Curitiba, que no caso ela pega Pinhais, Almirante Tamandaré, Colombo, né, e entre outros. Então, no caso, tem que averiguar se você mora aqui perto de Curitiba, ou região metropolitana, quais dessas áreas você quer pegar aula. Depois você tem que estar atento, né, também ao teu núcleo e tudo mais, mas isso pode ir vendo com calma. Então, você teve atento a isso. Chegou lá o dia de você entregar seus documentos, né? Então, o primeiro ponto é isso. Você vai entregar seus documentos. Então, não tenha nenhuma neurose, selecionou os documentos, imprimiu. É bom você imprimir pelo menos umas 2 vezes para levar contigo, né? E chegar com antecedência lá. Porque se acontecer, por exemplo, de ter algum documento teu errado, ou alguma coisa assim que precisa mudar, você tem um tempo para mudar, tá bom? Também, como é teu primeiro ano, você vai estar bem perdido. Então, quando você chegar na fila, você vai chegar lá na distribuição das aulas, né? E eles vai ter uma fila de professores da tua disciplina. É bacana você conversar com eles, né? Tirando dúvidas, falar que é o teu primeiro ano, se apresente, tudo mais, né? Porque dessa maneira eles já vão te dando algumas dicas. Por quê? Essa dica vai até antes. Se você já tem esse firme propósito de dar aula, é bacana o que você já perguntar para os professores que você conhece, né, como que é os colégios da tua região. Então, se você pensa em dar aula na sua própria cidade, pergunte para esses professores, né, como que é dar aula no colégio que ele dá, qual que é o colégio. Se você pensa em dar aula no colégio que você estudou, então vá lá e pergunte para o professor daquele colégio, como que é dar aula aí nesse colégio, como que está o colégio hoje, como é que está a diretora, será que a equipe pedagógica dá aquele suporte necessário para quando o professor precisa, né, que tem colégio que infelizmente a equipe pedagógica não é tão presente quando o professor precisa, e é uma falta muito grande disso, a gente sente na pele. Então, vai tirando essas dúvidas relacionadas a isso também. Depois, né, veja também a questão do deslocamento, porque onde eu moro, eu consigo ir de carro, até mesmo de bicicleta, dependendo, trabalhar. Porém, tem cidades que fazendo grande e pequeno, mas tem cidades que são bem grandes, né, e fica meio que desproporcional você pegar um colégio muito longe um do outro, porque dependendo da gasolina, ou mesmo você ir de ônibus, acaba ficando até inviável, ainda mais agora com a sexta aula, tá bom? Então, isso é bem interessante ficar atento a isso.
Então, no caso, é bom você fazer já meio que uma rota dos colégios que você pensa em pegar. Uma questão adicional aqui que eu acho bem bacana, que não me contaram, eu não sabia, eu descobri na prática. Então, se vocês pensam, se você já, dependendo da sua disciplina, se é uma disciplina que talvez tenha bastante professor no mercado, como por exemplo História, Educação Física, Geografia, né? Geografia eu não lembro se tem, em todo caso, é bacana você verificar se o colégio que você quer pegar, por exemplo, o meu sonho é estudar aula naquele colégio que eu estudei, veja se ali não tem um professor padrão, porque pode acontecer, professor padrão, no caso, é professor concursado, ele fez concurso lá quando teve, passou e dá aula naquele colégio. Porque pode acontecer daquele professor estar afastado, às vezes, ou por uma cirurgia, ou professora que saiu por licença maternidade, ou teve algum acidente, alguma coisa assim, né? E o professor foi afastado. Acontece que ele foi afastado, mas ele vai voltar. Então, aconteceu até isso no colégio que eu estava, o professor estava lá afastado, depois ele voltou, e tinha um professor PSS no lugar, e o professor perdeu a vaga dele, porque aquele professor entrou. Então, porque na prioridade, existe uma hierarquia de prioridade, né? Então, o padrão ele tem prioridade sobre o PSS e o QPM. Então, no caso, é bacana a gente ficar atento a isso. Então, quando você for ver uma vaga lá, tente se informar se aquela vaga não está ali de substituição porque o professor está afastado. Porque pode acontecer chegar ali pela metade do ano, maio, alguma coisa assim, o professor volta do afastamento dele e você fica lá chupando o dedo. Porque daí pode acontecer de você chegar no núcleo, eles vão tentar direcionar você para um outro colégio, porém vai que é um colégio em uma outra cidade, um colégio muito longe de onde você mora, então às vezes a gente fica bem atento a isso, né? Se houver vagas da sua disciplina. Daí depois, né? Então as dicas, então, depois dessa do colégio, a gente fala um pouquinho, falamos aí de não ficar desesperado, passo a passo, né? E acho que a última dica que eu posso colocar aqui é também bacana quando você for pegar a aula, né? É bacana você levar marmita, né? Então, no caso, se você não tiver a condição, por exemplo, de ir no restaurante comprar sua própria comida, ou se o colégio é muito longe de onde você mora, é bacana você também levar uma marmita, né? Eu, no caso, consigo vir para casa, mas por conta da sexta aula acaba ficando muito corrido, mas se você for dar aula à tarde, como eu dou aula só no ensino médio, então eu dou aula de manhã e à noite, fico à tarde livre. Mas dependendo da tua disciplina, por exemplo, história, português, acaba tendo aula à tarde também às vezes e fica muito corrido. Não sei, dependendo, às vezes até você ir para tua casa, se for meio longe, já não vale a pena a viagem. Então às vezes compensa se você gostar, né, claro, e tiver condição, trazer a marmitinha, se o colégio permitir lá e esquentar no micro-ondas. Ou às vezes ir num restaurante, mas acaba tendo um gasto a mais, né? Já soma aí mais uns 400 a 600 reais por mês aí de alimentação daí. Infelizmente, por enquanto, não tem vale-refeição para o professor PSS, então a gente sente na pele, tá bom? Então vamos ver se eu não esqueci de nenhuma dica. Então, a gente falou um pouquinho sobre como funciona o PSS, qual é o objetivo dele, né? Primeira dica, como a gente falou de dicas, então, primeiro ponto, não ficar desesperado, ler o edital com calma, né? Depois, né, ter ciência do lugar que você quer pegar aulas, né? Ficar sempre atento aos e-mails, porque vem tudo por e-mail. Não ter medo de conversar com os professores que você conhece, pedir para entrar em grupos de WhatsApp, por exemplo, sobre concursos de professores, porque ali com muitas mensagens de ajuda. E não ter medo de tirar dúvida, porque a gente acha que sabe tudo e a gente não sabe, né? Então não tenha medo de tirar dúvidas e perguntando, né, como que é o processo, como funciona, como que é essa experiência. Depois quero ver se eu faço um vídeo falando como que é, né, como foi o meu primeiro ano em sala de aula, que foi um ano com bastante choque. E então a gente também falou sobre isso, falamos um pouquinho, né, sobre a questão de deslocamento, né, e sobre o vídeo, vou gravar um vídeo depois explicando, mas é algo bem tranquilo, que pode se gravar. Até tem vídeo já de outras pessoas no YouTube explicando como faz o vídeo para o professor PSS, então não é algo muito difícil. Né, e no dia da distribuição é isso, né, ir com calma, colhendo as documentação com calma, e algumas coisas que você puder adiantando já vai, mas ficar atento aos prazos também, né? Então, eu lembro que quando teve o meu caso, eu fiquei muito com medo de perder o prazo, porque se você perder o dia da distribuição de aulas, você acaba não pegando mais aulas. Então, vou ficar atento a isso também, para não perder o prazo, colocar o e-mail lá certinho e sempre perguntando, porque às vezes pode cair na tua caixa de entrada, ou cair no spam e você não vê, e você acaba perdendo o prazo, tá bom? Então, acho que de grosso modo é isso que a gente pode falar sobre o PSS, né? Principalmente, né, eu considero uma coisa bem gostosa de dar aula aqui no estado do Paraná, no onde eu dou, uma coisa bem bacana. Claro, seria muito desafio se fosse o meu primeiro ano,
ainda mais filosofia, mas no geral é muito gratificante também você dar aula, tá bom? Então, caso tiver alguma dúvida, ou caso deixei de falar alguma coisa que possa complementar, também é só colocar aí no chat embaixo. Não esqueça aí de dar um like e se inscrever para ajudar o canal. Também quiser ser membro, fica à vontade aí. E na sequência do mês agora, ou conforme o ano vai passando, vou colocando mais dúvidas, né, tirando mais dúvidas que eu acho que as pessoas podem ter sobre o PSS, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre, acho que fazer uma junção talvez, como funciona a prova teórica e a prática, e um especial falando sobre como que é no dia de você pegar a aula, porque eu mesmo, quando fui pegar as minhas aulas no dia da distribuição de aulas, você acaba, se você não conhece, fica meio perdido, né? Se você pegar, por exemplo, vários colégios, você se lasca, então é bacana assim você estar bem atento a isso, né? Porque depois, na hora que você vai ver na prática da correção de provas, né, mesmo o deslocamento, mudança de colégio, acaba sendo bem cansativo, então às vezes compensa mais você dar uma esforçada lá para tentar pegar um colégio mais próximo, o máximo de aulas em um só colégio, tá bom? Então é isso aí, tamo junto, não tem que precisar, qualquer coisa é só mandar mensagem no site, tá bom? Até mais!